da crise do sistema colonial no Brasil, tá? A gente vai estudar agora o que a gente chama de revoltas emancipatórias ou emancipacionistas, que são as chamadas revoltas que pretendiam promover a independência. A gente vai ver que essas revoltas elas são localizadas em regiões como Bahia, na região do Rio de Janeiro, na região do Pernambuco, sobretudo, tá? Essas revoltas, que a gente chama de revoltas emancipacionistas, elas são diferentes daquelas revoltas que nós estudamos o ano passado, que são as chamadas revoltas nativistas. As revoltas nativistas que aconteceram no período colonial eram revoltas que demonstravam uma certa inquietação em relação à coroa portuguesa. Mas os caras não eram influenciados pelas ideias iluministas, não falavam em independência, não falavam em proclamação de uma república. Essas revoltas que a gente está estudando, elas já vão possuir esse caráter de independência, de falar em república, de serem influenciadas pelas ideias iluministas, tá bom? Então, dando sequência aí para a turma do segundo eletrônica, vocês provavelmente viram isso também no ano passado com a professora Rayana, tá? E aí, ela parou com vocês numa fase que é o chamado período ciclo da mineração, e aí ela incluiu durante as aulas dela alguns conflitos chamados conflitos nativistas ou revoltas nativistas, tá? Então a gente está um pouquinho mais avançado, mas não tem problemas. O que a gente tem aqui como elementos que, de certa forma, contribuíram para esse processo que a gente chama de revoltas emancipacionistas? O quadro europeu, tá? São revoltas que vão acontecer no século XVIII, para ser mais preciso, nas últimas décadas do século XVIII. As duas mais importantes revoltas, e a gente vai ver isso, é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. A primeira vai acontecer em 1789 e a segunda em 1798, tá? Nós vamos estudar algumas revoltas menos importantes, mas essas duas vocês precisam, de certa forma, terem capacidade de compará-las, ok? Aqui no slide, se ele nos ajudar, parte importante da política mercantilista da Europa, o sistema colonial entrou em crise por conta de uma contradição. Que contradição que é essa? Qual é o quadro europeu do período? O que a gente tem na Europa no século XVIII? Segunda metade, Revolução Industrial, ideias iluministas. Tá? O que se observava? Que a Inglaterra, a partir do processo industrializante, ela vai buscar aumentar o seu mercado consumidor. E a existência do sistema colonial na América era um entrave, era uma barreira aos interesses da Inglaterra. Então, os ingleses vão ser, digamos assim, indiretamente, grandes incentivadores dos movimentos de independência no continente americano, porque objetivavam aumentar a sua atividade comercial, obviamente, por quê? Porque eles estavam vivenciando a Revolução Industrial, tá bom? Para explorar a colônia, a metrópole precisava desenvolvê-la. Quanto mais a colônia se desenvolvia, mais se aproximava da independência. Aqui é um dado importante, se a gente pensar na aula anterior, nós falamos sobre o Marquês de Pombal, primeiro-ministro português, ministro do Dom José, que foi um déspota esclarecido. Qual era a lógica do Marquês de Pombal e, consequentemente, do Dom José? Modernizar o Estado português, modernizar as estruturas de Portugal, inclusive a sua colônia, incentivando atividade relacionada às manufaturas, ou seja, atividade industrial, para quê? Para que se pudesse aumentar a arrecadação de impostos. Só que há uma contradição nisso, porque a partir do momento em que os colonos vão desenvolver a colônia, eles vão tender a buscar o seu processo de independência. Por quê? Porque eles entendiam que se eles fossem livres, capazes de relacionarem-se economicamente com o restante do mundo, sem o intermédio de Portugal, eles conseguiriam aumentar os seus recursos, ou seja, a sua lucratividade. Por que isso, Walter? Porque antes a gente tem aqui o Pacto Colonial. Então, por mais que a colônia ela se estruturasse, ela se desenvolvesse, forçadamente ela tinha que comercializar primeiro com Portugal. E o que os colonos começam a buscar? A independência.
exatamente porque acreditavam que se houvesse a independência, aumentariam a sua lucratividade, tá? A burguesia estava em constante ascensão do poder na Europa. Nesse período, predominava os princípios iluministas, que criticavam o antigo regime. Tudo bem? Então, para a gente pensar no quadro europeu, que vai incentivar os processos de independência na América, é fundamental que a gente leve em consideração a ideologia iluminista, que vai influenciar bastante os movimentos que aconteceram na América, mas também vão influenciar, ou também vai influenciar, os movimentos que vão acontecer na Europa. Qual é a grande revolução europeia no século XVIII? Revolução Francesa. Tá? E essa revolução ela vai ser fortemente influenciada pelos princípios iluministas. Princípios estes que combatiam o que a gente chama de antigo regime. O que é o antigo regime, pessoal? O que era o antigo regime? Ele se traduz, sobretudo, em 3 aspectos. O primeiro aspecto, o Estado absolutista, ou seja, um Estado comandado por um rei absoluto. O segundo aspecto, uma sociedade estamental, ou seja, a posição social do indivíduo era determinada pelo seu nascimento. E, por fim, um aspecto econômico, porque naquele momento a economia ela era controlada pelo Estado comandado por um rei absoluto. Então, só para a gente observar aqui, ó, todas as vezes que eu falar de absolutismo, eu estou dando uma característica do antigo regime, tá? Então, eu tenho o absolutismo, eu tenho a sociedade estamental, que é aquela sociedade que a gente tem uma pirâmide social, primeiro estado, a nobreza, primeiro estado o clero, segundo estado a nobreza e o terceiro estado o povo, tá? E a política econômica, que é o mercantilismo. O que significa o mercantilismo? A intervenção do Estado na economia. Então, se o Estado é um Estado absoluto, é ele o rei, consequentemente, que vai determinar os destinos econômicos. E isso, de certa forma, descontentava e muito a burguesia. Por quê? Porque a burguesia era a classe economicamente mais rica, só que ela não tinha condições de intervir nem na política e nem na economia. Então ela era refém das vontades de seu rei absolutista. Então, por isso que, durante o século XVIII, a partir dos princípios iluministas, a gente vai ter revoluções como a Revolução Francesa. E esta revolução ela vai ecoar para fora da Europa, contribuindo, inclusive, influenciando, inclusive, com movimentos que vão acontecer no continente americano. O grande exemplo aí é a própria Conjuração Baiana, um movimento que vai acontecer em 1798, tá bom? Então, isso é importante conseguir especificar o contexto da época, tá? Aqui, a gente tem um ponto, dá isso aqui que eu tô morrendo de calor, tá aí? Ó, aqui a gente tem um ponto, pessoal, em relação à crise do sistema colonial. Aqui eu já mencionei, tá? 1750, Revolução Industrial, tudo bem? Então essa Revolução Industrial, ela acelera o processo de produção. Logo, a Inglaterra vai buscar aumentar o seu mercado consumidor. Para isso, ela precisava que houvesse o quê? Liberdades nessas regiões do continente americano. Por quê? Porque essas regiões do continente americano estavam submetidas ao que a gente chama de pacto colonial. O que significava isso? A colônia só podia comercializar com a metrópole. Isso interferia, obviamente, no desejo de aumentar a sua atividade econômica, de aumentar a sua arrecadação, que era o interesse, consequentemente, da Inglaterra. Tá? As 13 colônias inglesas tornaram-se independentes com a Revolução Americana em 1776. Por que é importante mencionar a independência dos Estados Unidos neste momento? Porque essa independência, por exemplo, ela vai influenciar a Conjuração Mineira. Porque a primeira vez que você tem uma nação independente, de uma região independente de uma nação europeia, são os Estados Unidos. Então, a independência dos Estados Unidos vai acabar influenciando outros movimentos pró-independência no restante da América. No caso do Brasil, vai incentivar um movimento que vai acontecer em Minas Gerais,
que nós vamos chamar de Conjuração Mineira e que vai acontecer em 1700